Amados irmãos, povo de Deus, nós os saudamos com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre na esperança da vida eterna, de um porvir glorioso que está reservado para todos nós desde antes da fundação do mundo. Para mim e para você, nós que aceitamos esta proposta divina de uma salvação eterna, que aqui ninguém poderia oferecer isso para nós, mas Ele nos deu o seu amado Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha essa vida eterna. Vida eterna é uma coisa séria mesmo, muito mais do que nós imaginamos. Então, nós temos essas promessas na palavra do Senhor. O apóstolo Pedro, Tiago e João, quando foram convidados por Jesus para subir o monte para a oração, num determinado dia, eles não sabiam, Pedro e Tiago e João não sabiam o que ia acontecer, por que aquele convite. Mas de repente, quando eles estavam lá no cume do monte, Jesus se transfigurou em glória, como se ele estivesse junto do Pai. E de repente uma nuvem os cobriu, e de dentro da nuvem ouviu-se uma voz: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Primeira ou segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 17. Por ali está isso aqui. Depois, Pedro diz assim, ao escrever essa carta e relatar esse acontecimento, ele diz: e ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no monte. Porque ele está dizendo, nós estamos falando na volta do Senhor para vocês, não estamos contando história. Isso não é uma invencionice nossa, isso não é uma ideia nossa. Nós mesmo ouvimos quando estávamos com ele no monte. Aí Pedro, para nos animar e dar força para a igreja, ele nos orienta dessa forma no versículo 19, depois a Esther comenta um pouquinho. Temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atento, as palavras dos profetas, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Verdade, os profetas, eles mesmos não sabiam o que Deus estava revelando. Eles tinham o desejo de saber, mas ainda não tinha chegado o tempo. Então ele falou, e temos muito firme as palavras dos profetas. Nós temos que crer naquilo que eles disseram, porque as palavras foram ditas e inspiradas pelo Espírito Santo de Deus para nós hoje. Então eles falavam que nós estejamos atentos, porque eles não entenderam, mas uma luz já vinha iluminando, cada vez chegando mais perto, até o dia que o nosso Salvador morreu na cruz, para nos salvar, para todo aquele que sejamos iluminados por aquele que morreu na cruz. Agora, todo aquele que crê nessas palavras, nós vamos ver essa luz chegando mais perto, até que o dia esclareça e a luz da alva, que é o próprio Jesus, apareça e brilhe em nossos corações. Irmãos, nós vivemos aqui pela fé, sem dúvida, aguardando esse glorioso dia. Nós não podemos, e temos certeza que não andamos no escuro a partir do momento em que encontramos o Senhor, pois Ele é a luz, e nós somos luz do mundo e sal da terra. Nós sabemos disso tudo, mas para viver isso, nós temos que viver pela fé, sabendo que um dia isso vai chegar no seu momento, no auge desse acontecimento, quando o Senhor vai se revelar a nós. Pedro e João tiveram por um momento, por um relance, um pouco de tempo, essa experiência gloriosa no monte. Pedro, Tiago e João viram o Senhor transfigurado, né? Ficaram assim, atônitos, ficaram sem saber o que fazer. E nós, irmãos, quando essa luz que está por trás de nós e vai iluminando,
É o que nós ouvimos. Não podemos esquecer da palavra, das palavras proféticas que estão escritas, nas palavras ditas pelo nosso mestre, dita pelos seus apóstolos, dita pelos nossos antepassados, confirmada pelo Espírito Santo cada dia. Nós temos que ir aguardando. Não desista. Continue aguardando. Não adianta você andar um tempo e depois desviar da luz. Fique diante desse farol divino que vai alumiando, 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 até que o dia amanheça. O dia logo vai amanhecer, irmãos, e a nossa alegria, a visão real daquilo que nós estamos esperando, nós vamos ver, nós vamos contemplar isso tudo. Então fica firmado sempre na fé. Não te desvie em momento algum da tua vida. Nós vivemos, irmãos, num tempo tenebroso. Ouvimos muitas vozes nesse mundo, muitos chamados, tem muita propaganda, muita coisa falsa, mas tem uma luz que é verdadeira, tem um farol que é autêntico, é real. Aquilo vai alumiando por trás de nós, alumiando até que o dia amanheça. Eu creio que você tem notado, meu irmão e minha irmã, pela fé, pelo teu olhar, pelo teu perceber, que não tem mais lugar para a igreja do Senhor na terra. Nós vivemos num lugar já apertado, mas a luz continua brilhando. E o Senhor continua dizendo: fale sobre este meu grande amor pelo homem. Aonde você estiver, meu irmão e minha irmã, nesse mundo abençoado do Senhor, que a graça dele esteja sobre todos vós. Não voltem atrás, permaneçam diante dessa luz e nós vamos alcançar vida eterna em Cristo Jesus. Até amanhã, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus.